Capítulo 8. Na tenda de Aquiles. Desse modo, os troianos se mantiveram vigilantes, mas a inquietação e o pânico dominavam os gregos e um intolerável sofrimento acometia os mais nobres. Como quando dois ventos encrespam o mar e logo a onda escura se levanta com suas cristas e muitas algas se espalham, assim se despedaçava o ânimo no peito dos gregos. Agamenon, acometido no coração por uma dor enorme, andava para frente e para trás, ordenando aos arautos de voz penetrante que convocassem para a assembleia cada homem pelo nome. Entre os primeiros, ele próprio se afadigava. Sentaram-se na assembleia acabrunhados. O primeiro a tecer-lhes a teia da prudência foi o ancião Nestor, cujos conselhos desde havia muito todos valorizavam. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Agamenon, soberano dos homens, começo e acabo por me dirigir a você, porque é rei de muitas hostes e foi Zeus que lhe concedeu o cetro. De minha parte, direi o que tenho em mente, desde o dia em que você tirou a jovem Briseida da tenda de Aquiles, coisa que não aprovamos. Na verdade, eu mesmo tudo fiz para dissuadi-lo, mas você cedeu a seu espírito altivo e, sobre um homem excelente, honrado pelos deuses, lançou desonra. Tem o prêmio que arrebatou, mas agora pensemos como poderemos desagravá-lo e persuadi-lo com agradáveis presentes e com as palavras suaves. A ele deu resposta Agamenon, soberano dos homens. Ó ancião, não foi com mentiras que narrou meus desvairios. Fiquei desvairado, nem eu mesmo nego, mas quero desculpar-me perante Aquiles e oferecer-lhe presentes gloriosos. Nomearei diante de todos os fulgurantes presentes 7 trípodes, sem marca de fogo, 10 talentos de ouro, 20 caldeirões resplandecentes, 12 poderosos cavalos que ganharam prêmios pela velocidade. Darei ainda 7 mulheres peritas em trabalhos irrepreensíveis, e entre elas estará a que lhe tirei, a filha de Briseu. E jurarei também um grande juramento. Nunca com ela fui para a cama, nem a ela me uni, como é norma entre os humanos, homens e mulheres. Todas essas coisas serão já preparadas. E, se no futuro os deuses permitirem saquear a grande cidadela de Príamo, que ela lá entre e encha uma nau com ouro e bronze, quando fizermos a divisão dos despojos, e que ele escolha 20 mulheres troianas, as que sejam mais belas depois de Helena. E se regressarmos à Grécia, ele será meu genro. Irei honrá-lo como a Orestes, meu filho. São 3 as filhas que tenho em meu palácio. Destas, leve ele a que quiser, e de minha parte oferecerei um dote muito rico, como nenhum homem ainda deu pela filha. 7 cidades lhe darei, bem populosas: Cardamile, Enope e Hira, a tapetada de relva, as sagradas feras e Anteia, com seus prados profundos, a bela Epéia e Pédaso, coberto de vinhas. Todas estão perto do mar, e nelas habitam homens ricos em rebanhos e em gado, que o honrarão com presentes como se fosse um deus, e sob o seu cetro cumprirão as suas prósperas ordenações. Com essas coisas o compensarei se ele abandonar sua cólera. A ele deu resposta Nestor. Agamenon, soberano dos homens, prêmios jamais desdenháveis oferece a Aquiles. Mas agora incitemos 3 homens escolhidos que rapidamente cheguem à tenda dele. Proponho esses nomes: Fênix, que conhece Aquiles desde criança, Ájax, que é seu primo, e Ulisses, o melhor orador de todos. Que com eles sigam 2 arautos. Tragam agora água para as mãos e mantenham-se em silêncio para rezarmos a Zeus, que de nós se compadeça. Assim falou, e suas palavras foram do agrado de todos. Logo os escudeiros lhes verteram águas nas mãos. Vieram jovens encher até a borda as taças de bebida. Serviram-nas a todos, tendo vertido primeiro uma libação. Depois de terem invocado os deuses e bebido quanto desejava seu coração, saíram da tenda de Agamenon, filho de Atreu. Aos embaixadores que iam para a tenda de Aquiles, deu Nestor muitas recomendações, pedindo-lhes que tentassem, de todas as formas, persuadir Aquiles. Caminharam ao longo da praia do mar marulhante, rezando muito a Poseidon, sacudidor da terra, para que facilmente persuadissem o espírito difícil do guerreiro.
Chegaram às naus e às tendas dos mirmidões e encontraram Aquiles deleitando-se com a lira de límpido som, bela e bem trabalhada, cuja armação era de prata. Lira que ele arrebatara depois de destruir a cidade de que fora rei, o pai de Andrômaca, mulher de Heitor. Com esse lindo instrumento deleitava seu coração, cantando os feitos gloriosos dos homens. E só Patroclo estava sentado à sua frente, ouvindo em silêncio, esperando que Aquiles parasse de cantar. Os embaixadores avançaram. Ulisses os liderava. Pararam na frente de Aquiles, que logo se levantou espantado, com a lira na mão, deixando o lugar onde estava sentado. Do mesmo modo se levantou Patroclo, ao ver os homens. Cumprimentando-os, disse-lhes Aquiles: Sejam bem-vindos. Cheguem como homens muito amigos, vocês que para mim são os mais estimados de todos os gregos. Assim sendo, Aquiles levou-os para dentro e sentou-os em cadeiras e tapetes de púrpura. Logo disse a Patroclo, que estava ali ao pé: Sirvamos alguma coisa a eles, convidados, pois são homens muito amigos. Assim falou, e Patroclo obedeceu ao querido companheiro. Colocou uma grande tábua de trinchar à luz do fogo e sobre ela pôs o lombo de um enorme porco que Automedonte assegurou enquanto Aquiles o trinchava. Cortou fatias cuidadosamente e colocou-as em espetos. Patroclo atiçou o fogo. Depois que o fogo abrandou e a chama esmoreceu, espalhou as cinzas quentes e sobre elas pôs os espetos. Salpicou o sal saboroso, apoiando os espetos contra os resguardos do fogo. Depois de ter assado a carne e tê-la colocado em travessas, Patroclo pegou o pão e arranjou-o em cima da mesa em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. Foi o próprio Aquiles sentar-se diante de Ulisses, junto da outra parte. Lançaram-se as iguarias que tinham à sua frente. Depois de afastarem o desejo de comida e bebida, Ájax fez sinal a Fênix. Ulisses percebeu-se disso e encheu uma taça de vinho. Depois saudou Aquiles com essas palavras: Salve, Aquiles! Deixe-me falar agora daquilo que nos oprime, pois é enorme o sofrimento em que estamos. Está em dúvida se salvamos ou perdemos as naus, se não vierem auxílio dos gregos. Perto das naus estão os troianos, bivacados, ateando muitos fogos ao longo do exército. De manhã irão se atirar sobre nossas naus. Zeus, mostrando-lhes do lado direito sinais favoráveis, relampeja, e Heitor, exultando na sua força, reza para que rapidamente surja a aurora para atear fogo às naus, e junto delas matará todos os gregos que não sufocarem por causa da fumaça. Terrível é o receio que sinto. Será nosso destino morrermos em Troia? Antes que seja tarde demais, venha em nosso auxílio. Ó amigo, lembre-se das palavras que lhe disse seu pai, Peleu, quando se despediu de você. Meu filho, Atena e Hera lhe darão força, se quiserem, mas domine o coração orgulhoso que tem no peito. A afabilidade é preferível. Abstenha-se da discórdia geradora de conflitos, para que os gregos novos e velhos o honrem ainda mais. Disso o incumbiu o ancião, mas você esqueceu. Pare agora, deixe a cólera opressora do coração, e Agamenon lhe dará dignos presentes, se abandonar a ira. Se me ouvir, eu enumerarei todos os prêmios que em sua tenda Agamenon lhe prometeu. 7 trípodes sem marca de fogo. Depois de Ulisses ter enumerado todos os prêmios que Agamenon prometia oferecer, Aquiles deu-lhe essa resposta. Filho de Laertes, Ulisses, de 1000 ardis, impõe-se que eu diga a minha opinião claramente. Como os portões do Hades me é odioso aquele homem que esconde uma coisa na mente, mas diz outra. Vou ser muito claro. Agamenon não me persuadirá, e a razão é esta. Não há consideração para quem luta permanentemente contra os inimigos. Igual porção cabe a quem fica para trás e a quem guerreia. Na mesma honra são tidos o covarde e o valente. Só que a morte, essa chega a quem nada faz e a quem muito alcança. Nunca tive vantagem alguma por sofrer dores no coração ao pôr constantemente em risco a minha vida na guerra. Tal como a ave que leva no bico aos seus filhotes tudo aquilo que encontra, enquanto ela própria passa fome, de igual modo eu suportei dias sangrentos em atos de guerra, combatendo homens inimigos por causa de suas mulheres. 12 cidades de homens eu destruí com as minhas naus. Destas cidades,
retirei numerosos e excelentes despojos, e, carregando todas as coisas, dava-as a Agamenon, enquanto ele se limitava a receber. Depois, distribuía pouco, e ficava com muito. Alguns despojos ele deu como prêmios a nobres e reis, que ficaram com ele, incólumes. Mas, dentre os gregos, só de mim tirou o prêmio e ficou com a mulher que me agradava. Que durma com ela e tire o seu prazer. Mas por que razão têm os gregos de combater os troianos? Por que reuniu e trouxe para cá a hoste, o Átrida? Por causa de Helena? São apenas os filhos de Atreu que gostam de suas mulheres entre os homens mortais? Todo aquele que é bom homem e no seu perfeito juízo ama e estima a mulher, tal como eu amava aquela, apesar de ela ser cativa da minha lança. Agora que me tirou o prêmio das mãos e me ludibriou, não pretenda ele tentar-me. Bem o conheço. Não me convencerá. Ó Ulisses, que junto com você e os outros reis ele pense como afastar das naus o fogo abrasador. Na verdade, ele fez muita coisa sem precisar da minha ajuda. Até construiu uma muralha e fez escavar perto dela uma vala, grande e ampla, e nela posicionou estacas. Nem assim consegue resistir ao ímpeto de Heitor. Enquanto eu lutava no meio dos gregos, Heitor não pensava em combater longe da muralha. Mas eu não estou interessado em combater contra Heitor. Assim, amanhã farei sacrifícios a Zeus e aos deuses todos. Depois de encher bem as naus, vou lançá-las ao mar. Você verá, à aurora, as minhas naus navegando sobre o Helesponto, e a bordo estarão homens ávidos de dar aos remos. Se o Deus do mar me conceder boa viagem, no terceiro dia terei chegado à minha terra, a Ftia. Muitos haveres lá tenho, que deixei ao vir para cá. Mas daqui levarei ouro e fulvo bronze, e as mulheres de bela cintura e o ferro cinzento, que me calharam por sorte. Agamenon me enganou totalmente e ofendeu-me. São detestáveis seus presentes. Não lhes dou valor algum. Nem que me oferecesse 10 vezes mais ou 20 vezes mais do que agora oferece. E que a isso acrescentasse outros prêmios, nem que fossem os tesouros de Orcômeno ou da egípcia Tebas, onde nas casas jaz a maior quantidade de riqueza. Tebas com seus 100 portões, e de cada um arremetem 200 guerreiros equipados com carros e cavalos. Nem que me desse tantos presentes como grãos de pó e areia. Nem assim Agamenon conseguiria convencer o meu espírito. De valor comensurável, a minha vida não são os tesouros que dizem possuir, Troia. Nem sequer os tesouros contidos na soleira marmórea do arqueiro Febo Apolo nos penhascos de Delfos, pois exorquíveis são os bois e ovelhas, e adquiríveis são flavos cavalos. Mas que a vida de um homem volte de novo depois de lhe passar a barreira dos dentes, isso não é possível, por extorsão ou aquisição. Na verdade, me disse minha mãe, Tétis dos pés prateados, que tenho de escolher entre 2 destinos. Se eu ficar para combater em Troia, não mais regressarei à minha casa, mas terei um renome imorredouro. Porém, se regressar para a amada terra-pátria, perece meu nome glorioso. No entanto, terei uma vida longa, e a morte não virá depressa ao meu encontro. Opto, então, por uma vida longa. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio, admirados com o discurso, pois com veemência exprimira sua recusa. Por fim, tomou a palavra o velho cavaleiro Fênix, rompendo em lágrimas. Se em seu espírito lançou o regresso, ó glorioso Aquiles, e não estás disposto a repelir das naus o fogo ardente, o que será de mim? Para cá me mandou seu pai, para que eu ensinasse tudo a você, como ser bom orador e nobre guerreiro. Ó Aquiles, domine seu espírito orgulhoso, não lhe fica bem um coração insensível. Os próprios deuses cedem, eles que têm maior valor, honra e força. Com incensos, juramentos cheios de reverência, libações e aroma do sacrifício, os homens conseguem obter sua boa vontade, quando alguém erra ou comete uma transgressão, pois as desculpas, como as que Agamenon lhe manda agora, são filhas do grande Zeus. Tem a obrigação de honrar as filhas do Deus. Aceite o que Agamenon lhe oferece. Se não lhe oferecesse esses prêmios, mas se sempre furiosamente estivesse zangado, nunca lhe diria para desistir de sua cólera. Mas ele lhe oferece muitos prêmios, e promete ainda outros para o futuro, e mandou homens que lhe suplicassem, escolhendo os melhores do exército. Não despreze suas palavras, nem sua vinda, que antes se encolerizasse era compreensível, mas agora
manter-se intransigente é imperdoável. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Fênix, a quem chamei paizinho, não me confunda o ânimo com lágrimas e prantos, favorecendo assim Agamenon. Não tenho obrigação de estimá-lo. Não venha por mim, que te amo, a ser odiado. Belo seria para mim que prejudicasse quem me prejudica. Mas deixemos isso agora. Fique aqui comigo de noite, depois de os outros terem partido, e assim que surgir a aurora, vamos deliberar se regressaremos à nossa terra ou se aqui ficaremos. Assim falou, e em silêncio indicou a Pátroclo, com o sobrolho, que estendesse para Fênix uma cama bem grossa, para que rapidamente os outros pensassem em partir da tenda. Entre eles, então, falou Ájax. Ulisses, filho de Laertes, partamos. Não me parece que se cumpra a finalidade do discurso por termos feito este caminho, e cabe-nos agora, rapidamente, relatar o assunto aos gregos, desfavorável embora seja. Eles, que neste momento estão sentados à nossa espera. Aquiles tem no peito um coração selvagem, homem duro, que nada liga à amizade dos companheiros, amizade com que o honramos acima dos outros, e impiedoso, pois há quem aceite recompensa pelo assassinato do irmão, há quem aceite também pelo filho morto, e o assassino permanece na sua terra, tendo pagado alto preço, e o coração e ânimo orgulhoso do parente são refreados pelo fato de ter recebido a recompensa. A você, porém, um coração maligno e inflexível, puseram os deuses no peito por causa de uma só donzela. E nós lhe oferecemos agora 7 das melhores, e muitas outras coisas além dela. Assuma antes um ânimo complacente e respeite sua morada, pois como seus hóspedes, aqui viemos e desejaríamos, acima de todos, ser por você estimados e amados. Respondendo-lhe assim falou Aquiles, de pés velozes. Ájax, meu coração ainda ferve de raiva quando me recordo como Agamenon me rebaixou diante de todos. Transmiti-lhe minha resposta. Não voltarei à guerra, a menos que Heitor esteja prestes a deitar fogo às minhas naus. Assim falou. Cada um deles pegou numa taça de asa dupla e, vertida a libação, voltaram às naus, com Ulisses à frente.